Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre as conferências municipais dos direitos da criança e do adolescente. Na verdade, esse vídeo aqui é uma continuidade. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, está acessando tanto pelo nosso canal no YouTube ou no nosso Facebook, dá uma olhadinha aí nas publicações anteriores, vê o primeiro vídeo e depois acessa esse aqui para ficar bem certinho aí a ordem das informações, tá certo? Eu quero aproveitar também esse vídeo para falar e corrigir um equívoco que eu cometi no primeiro vídeo, que foi sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, gente, ano que vem ele está completando 29 anos, porque ele é de 1990. Então, esse ano o ECA faz 28 e ano que vem faz 29, tá certo? Só para deixar aí tudo bem esclarecido. Bom, conforme eu tinha prometido, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre cada eixo, né? Como nós falamos no primeiro vídeo, a conferência tem 5 eixos nesse ano e ano que vem para serem discutidos, que vão embasar toda a parte da palestra, né? Que vai nos dar, de fato, argumentos para discutir e depois gerar as propostas, tá? Então, eu vou fazer a leitura de cada eixo e eu vou dar para vocês mais ou menos uma ideia do que pode ser discutido lá no dia, principalmente se vocês vão colocar os conselheiros de direitos ou se vão convidar pessoas parceiras para estarem sendo os responsáveis, né? A gente chama os facilitadores de cada grupo que vão ficar responsáveis por pegar as propostas, ouvir o pessoal, organizar tudo certinho. Então, essa organização é a melhor de todas e a gente sempre recomenda também que tenham 2 pessoas para o facilitador não ficar sozinho nessa, tá certo? O primeiro eixo, ele vai falar sobre a garantia dos direitos e políticas públicas integradas e de inclusão social. Então, nessa primeira parte, ele vai trabalhar muito com a articulação intersetorial. Para quem trabalha, né, na política de assistência, principalmente, ou até outras políticas, sabem a dificuldade que a gente tem em fazer ações conjuntas com outros setores e outras secretarias, né? Então, esse eixo, a ideia dele é falar justamente disso. Como nós podemos garantir que as políticas sociais aconteçam em parceria com outras políticas também. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, a criança e o adolescente, eles precisam de várias políticas, saúde, educação, assistência, enfim. Então, não tem como a gente garantir direitos se nós não estivermos aí trazendo, né, essa intersetorialidade, que é internamente ali na prefeitura, trabalhar com vários setores, tá? Então, para que a gente possa gerar aí discussão e propostas, uma das questões que a gente pode trabalhar é, de fato, qual é a situação atual do seu município, né? O pessoal já consegue trabalhar em setores ou não, a rede, né, que a gente chama, é muito solitária, cada um no seu canto, né, individualista, vamos dizer assim, ou se já existe esse trabalho. Primeiro ponto é esse, descobrir qual é a situação atual. Em segundo momento, o que a gente faz então para gerar essa articulação? Seriam reuniões, seria discussões, enfim, aí vocês vão gerar várias ideias do que pode ser feito para resolver esse problema de falta, né, de comunicação entre as políticas públicas. E por último, né, a ideia de trazer principalmente essa parte de identidade, cultura, região, como de fato essa situação de vulnerabilidade social, por exemplo, como cada uma dessas necessidades específicas, vamos dizer assim, estão sendo conversadas, já que a rede não está funcionando tão bem. Né? Ou poderíamos fazer aí o caminho contrário, como discutir cada uma dessas situações específicas em rede, para que toda a rede esteja atendendo cada necessidade específica e, obviamente, cada parte da rede na sua parte que lhe cabe, né? Que lhe é pertinente, tá? Esse é o eixo 1. O eixo 2, ele vai tratar sobre prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. Ou seja, quando a gente trabalha com enfrentamento à violência, a gente não está falando de nenhuma violência específica. A gente está falando de todas as violências. Então, por exemplo, violência letal, violência sexual, física, psicológica, todas essas violências vão se enquadrar nesse eixo aqui.
E aí eu trouxe mais ou menos uma ideia aqui de como a gente pode evoluir essa discussão. Por exemplo, mais do que só a violência, a agressão, tem outras questões que surgem por trás disso. Por exemplo, tem violências que têm um porquê. Então, por exemplo, racismo, xenofobia, descriminalização, preconceito, né? Então, essas questões, os porquês que acontecem a violência. Então, antes de tratar de fato a violência em si, a gente retrocede um pouquinho e pensa lá na frente. Como faz para evitar os primeiros passos, vamos dizer assim, para que não cheguemos a uma violência, né? Então, alguns assuntos como discussão sobre intolerância religiosa, o respeito com o outro, a situação também de LGBTfobia, e outras questões que estão sendo discutidas agora, racismo, enfim. Todas essas questões, né? Quando a gente pensa por esse lado, a gente consegue criar também ações que vão melhorar, né? Ou vão trazer aí uma luz para esse problema. Então, por exemplo, quando a gente começa a discutir, o primeiro passo é discutir o preconceito em si, né? Que ações a gente pode fazer e criar nesse eixo para enfrentar primeiro o preconceito, né? Tem outro tipo de violência também que a gente chama, que são violências institucionais. Por exemplo, quando você é simplesmente discriminado por fazer parte de alguma instituição. Até serviços, por exemplo, de acolhimento institucional, adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, ou até mesmo por participarem de algum CRAS, por exemplo, serviço de convivência, já acontece aí essa descriminalização, porque as pessoas não conhecem o serviço e acabam, né, colocando todo mundo no mesmo pacote, discriminando a criança e o adolescente, tá? Então, como eu falei, primeiro, trabalhar os preconceitos, né? Que ações a gente pode fazer para prevenir que essa violência aconteça. Bom, em segundo momento, caso, né, a gente não consiga, infelizmente, aí, melhorar e acabar de vez com a violência, a gente tem que pensar no segundo passo. Bom, e se essa violência realmente aconteceu? Então, a gente tem que melhorar também os mecanismos pelos quais essa criança e esse adolescente serão ouvidos, né? Onde ele vai ser atendido depois que já ocorreu essa violência, tá? Um terceiro passo que é legal a gente sempre pensar, estratégias de prevenção. Então, uma coisa é o antes, o outro é durante, o outro é o depois. Como a gente previne, né, que essas violências realmente aconteçam. E dois outros assuntos interessantes também que o Conanda trouxe para a gente discutir. Primeiro foram as questões da tecnologia. Como no mundo de hoje, crianças e adolescentes conseguem trabalhar muito bem essa comunicação social, de forma que seja positivo e seguro para as nossas crianças e adolescentes e não ameaçadores, né? E um outro ponto também é como a gente faz para reduzir os índices de homicídio, né? Que hoje tem acontecido muito mais homicídios na infância e na adolescência. Como que a gente cuida, né? Que ações a gente tem que fazer para prevenir essas questões, tá? Então esse é o eixo 2 aqui, ele é bem abrangente, mas gera também uma discussão bem legal a respeito de como a gente pode, de fato, desde o primeiro passo até o final, né? Todo o ciclo, a gente pode estar criando estratégias. Vamos lá. No terceiro eixo é orçamento e financiamento das políticas públicas para crianças e adolescentes. Esse eixo aqui ele é curtinho, mas ele é bem específico. Ele vai trabalhar pura e simplesmente orçamento e finanças, né? Então, primeira coisa, hoje, que recursos que a gente tem para criança e para adolescente, né? Seja em qualquer política, que recursos que vêm especificamente para eles e depois como que estão sendo gastos esses recursos, tá? A discussão desse eixo, na verdade, ela vai mais ou menos ficar em torno dessas duas perguntas e, obviamente, a gente pergunta, né, quem que faz a gestão desse recurso para crianças e adolescentes? E aí surgem outras questões, como, por exemplo, um diagnóstico. Será que no seu município existe já um diagnóstico da realidade da criança e do adolescente? Né? Por exemplo, nós temos um recurso para investir no seu município. Aonde nós iríamos investir? Na educação? Na saúde? Enfim, que situações a gente poderia usar? Se não temos um diagnóstico, fica difícil de a gente saber como, né, e onde investir esse recurso.
E outra coisa também fundamental, e nós da Jax trabalhamos muito com isso, são os conselhos municipais do direito da criança e do adolescente. Para quem não sabe, o conselho é um órgão gestor da política da criança e do adolescente e ele cuida principalmente dessa parte, né, de finanças, como que está sendo feita essa divisão de recursos e tudo mais. E se esse conselho, esse órgão não está organizado, se não está funcionando, se ele não tem uma consistência, será mesmo que a política, no sentido de orçamento, ela está sendo bem gerida? Ou até mesmo assim, os conselheiros são novos, acabaram de chegar, foram indicados agora para assumir o cargo de conselheiro de direitos, não estamos preparados. E agora? O que faremos? Né? Às vezes não é culpa do conselheiro, mas ele acabou de chegar e precisa ter aí uma noção de como, né, e para onde devem ser direcionados as intenções financeiras e também de ações para investir na política da criança e do adolescente. Então é muito legal trabalhar isso, principalmente porque, como eu falei para vocês, né, o ECA está quase fazendo aí 30 anos e quando nós temos um conselho, né, que também vai casar com outro eixo ali na frente que eu já vou explicar para vocês. Quando nós temos um conselho que é bem forte, que é bem atuante, que luta pelas políticas, que percebe as debilidades que o município tem, ele consegue também avançar, né, na elaboração de novas políticas ou da transformação aí de alguma coisa que não está funcionando legal no município, tá? Participação, comunicação social e protagonismo de crianças e adolescentes. Esse é o eixo 4. A gente sabe que criança e adolescente quer se expressar, né? Eles querem ter liberdade de expressão. Mas como isso está acontecendo no seu município e o que as políticas públicas estão fazendo ou não estão fazendo, né? Para que isso aconteça de forma saudável. Então, uma das questões que tem aqui para a gente estar discutindo também no grupo do eixo 4 é que as crianças e os adolescentes possam participar de discussões. Isso, inclusive, gente, vai de encontro, na verdade, com aquilo que a gente fala sobre cidadania, né? O poder de exercer a sua voz, o seu voto, de falar, de discutir e de ir criando neles, desde já, esse senso crítico, né? Não só para criticar, mas para analisar, para estudar, para repensar que novas formas, né? E ainda mais essa geração mais nova, que é muito ligada também à utilização de tecnologias, de informação e tudo mais, comunicação, como eles podem utilizar isso que eles têm de positivo para o bem, de forma para transformar a sociedade, né? Então, ligar aí a nova geração com o que eles sabem, com o que eles têm de bom, eles aprendem tudo muito rapidamente. E também aí o bom senso e a organização que a gente consegue trazer para essas crianças e adolescentes. Então, como a gente pode efetivar a participação deles na construção das políticas? E, ao mesmo tempo, alinhar com eles esse protagonismo, né? Sou protagonista do quê e para quê? Apenas para aparecer, apenas para cuidar ali naquele eixo anterior ali, porque as redes sociais estão muito movimentadas, é só para aquilo? Será que aquilo não me faz ser triste? Então vamos utilizar as redes sociais ou outras mídias, vamos dizer assim, para coisas positivas? Enfim, também dá uma discussão bem legal aqui e de que estratégias a gente pode estar tomando e repensando nesses casos, tá? E principalmente, não só uma mídia que seja monopolizada, vamos dizer assim, né? Para que todas as coisas específicas de cada área, de cada região, né? Que não tenha, assim, lá como a gente falou, tá vendo como cada eixo um tá ligado com o outro? Como a gente falou lá em cima, que o preconceito não impeça a criança e o adolescente de estarem atuando, né? De terem opinião. Por que um pode ter opinião e o outro não? Né? Então, trabalhar isso de uma forma mais linear, oportunizando a todos a sua voz, tá certo? E por último, o último eixo ele fala sobre os espaços de gestão e controle, que é bem específico aos conselhos, né, de direitos. O nome do eixo é Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. O que acontece? Uma coisa muito importante, como eu falei antes para vocês, são os conselhos de direito, né? São eles que são responsáveis pela gestão da política,
pelo orçamento, de verificar que impactos estão acontecendo ou não na participação social desse conselho, né? Então, quando a gente fortalece essa parte da política, imagina se o órgão que é responsável por cuidar dessa promoção, proteção, defesa e garantia, todo o resto ele meio que se encaminha, né? O conselho, inclusive, é responsável por articular com outras políticas, com o sistema de garantia de direitos, que são outros órgãos, né? Terceiro setor, enfim, polícia, Ministério Público, né? Todos os órgãos que também trabalham com a criança e o adolescente. Tá? Então, quando nós temos um conselho bem articulado, os espaços de gestão estão bem organizados, eles conseguem também trazer essa parte positiva, né? Eles que vão chamar os fóruns de discussão. Inclusive, é o conselho que é responsável por organizar e fazer acontecer a conferência, tá? Então, algumas perguntas aí para discussão que a gente pode ter até que ponto está acontecendo ou não a autonomia do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Ele é autônomo? Não, ele consegue, de fato, deliberar alguma coisa e fazer com que ela aconteça, né? Então, a primeira parte da discussão é isso. Se ele não está com toda essa autonomia, por que ele não está? Seria falta de qualificação? Seria falta de entendimento do poder público, do funcionamento do Conselho, né? Segundo ponto é fortalecer o Conselho Tutelar, que eles caminham, né, lado a lado, o Conselho dos Direitos e o Conselho Tutelar. Um atende políticas públicas no sentido de articulador e construir essas políticas, e o outro no atendimento na ponta, de fato atendendo as famílias e as necessidades, né, garantindo também a defesa e os direitos da criança e do adolescente. Tá? Então, será que não seria legal a gente criar mais fóruns, mais espaços de discussão? Ou levar para outros órgãos, por exemplo, o legislativo, né, fazer uma fala do que é o conselho, enfim, vocês vão verificando aí as necessidades que vocês têm no município de vocês para articular, organizar o Conselho de Direitos, tá? Como eu falei para vocês, a gente sempre recomenda que em cada uma desses eixos tenha pelo menos 2 facilitadores, tá? Porque primeiro que cria essa discussão, né? Um consegue puxar, o outro vai anotando, enfim, essa parceria dupla aí é bem legal. Se o Conselho de Direitos não conseguir fazer sozinho com os seus membros, né, do Conselho, ele pode estar pedindo também ajuda de outras secretarias, né? Secretarias que são, de fato, parceiras da criança e do adolescente. Então, verifiquem uma secretaria que tenha disponibilidade, uma parceria legal para estar fazendo a conferência organizada, né, e da melhor forma. Tá certo, pessoal? Foi um vídeo mais curtinho, mas trouxe aqui um pouquinho de cada eixo para que vocês possam repensar. Como eu falei no vídeo anterior, também vou deixar nesse aqui o link, porque esses materiais que eu estou trazendo para vocês já foram publicados pelo Conselho Nacional, só que lá eles têm um material muito mais extenso, com mais explicações, tem um embasamento teórico para cada uma dessas discussões. Tá certo? Continuem lendo, buscando se aperfeiçoar, e eu desejo a vocês desde já uma boa organização para fazer uma ótima conferência. Um beijão. Obrigada. Tchau, tchau.